Stephen King é um dos autores com maior êxito, mais bem conceituados da nossa literatura contemporânea. É autor de vários clássicos da nossa literatura, entre eles O Iluminado, Carrie a Estranha. Curiosamente, aquela que talvez seja a sua maior obra, e considerada por ele a obra mais importante, nunca foi adaptada para o cinema. Há rumores, inclusive, de que esse ano aconteça esse tipo de adaptação. E hoje eu vou apresentar para vocês aquela qual ele mesmo considera a sua grande obra, o seu opus magnum da literatura, o primeiro volume da série A Torre Negra, O Pistoleiro. Hoje eu vou resenhar para vocês esse incrível livro. Tive o privilégio de ler e hoje a gente vai conversar um pouco sobre ele aqui no Magic Book. Stephen King nasceu em 1947, ele é norte-americano, e aos 19 anos ele escreveu então aquele que seria o seu primeiro livro. A Torre Negra, então, o Pistoleiro, seu primeiro livro, conta a história desse personagem, o Roland Descain, um pistoleiro, o último da sua classe, da sua categoria, e a sua busca, a sua procura pelo Homem de Preto, a qual basicamente se destrincha toda a história desse primeiro livro. A busca desse pistoleiro, os segredos que envolvem, então, a imagem desse personagem tão misterioso, leva você, então, a um mundo muito próximo dos sonhos, assim, um mundo onírico, mas também muito próximo dos pesadelos. É um livro em que você vai ser imerso num mundo de sombras, num mundo em que o mundo continuou, mas não continuou da melhor maneira possível. De imediato, então, você é colocado na perspectiva de alguém que acompanha a história desse homem, esse homem misterioso, o último de sua espécie, o último pistoleiro do mundo, e você fica bastante perdido em saber o que está acontecendo nesse mundo, o que está acontecendo no mundo onde um homem que usa armas de fogo se refere a um mundo de cidades chamadas Canaã, Gileade, com fortes referências então bíblicas, né, cristãs, ocidentais, e elementos bem claros da fantasia, né? Mas todos eles ligados a elementos reais, né? A elementos da nossa realidade vivida, né? Material. Esse homem, então, esse pistoleiro, ele começa no deserto e ele chega até uma cidade. Essa cidade, ele procura esse homem de preto e logo ele percebe que ele é hostilizado pela comunidade, né? Pelas pessoas que ali vivem naquela cidade, que lembra demais, na verdade é exatamente isso, uma daquelas cidades daqueles filmes antigos de Bang Bang, de faroeste, né, tão clássicos como Clint Eastwood e Charles Bronson, né, aqueles filmes com muita testosterona. E o livro é isso mesmo, é testosterona pura. Logo você vai ser colocado no mundo onde a violência ela é uma forma de linguagem, as pessoas estão envoltas, imensas a um caos, a uma dor, a uma base de sofrimento, onde basicamente é isso, assim, você respira coisas ruins, você respira tristeza, sempre há um clima de desolação na cidade e na própria perspectiva e na própria decrepitude das pessoas, sejam aqueles que estão com certas doenças que são degenerativas, que os tornam em certas abominações, ou até no vício que as pessoas criam sobre uma erva que torna as pessoas completamente um tipo de zumbi. Né? Roland entra nessa cidade em busca de respostas do paradeiro desse homem que claramente é seu inimigo, ou pelo menos fica exposto dessa maneira. Acontece que as pessoas da própria cidade elas não têm intenção de ajudar o Roland. Ele é, na verdade, um corpo estranho e diria até um potencial inimigo dessa cidade. Então, enquanto ele tenta interagir com determinadas pessoas, você percebe que há um clima de revolta contra o pistoleiro. Isso fica muito claro desde o início do livro, que aquilo dali vai terminar muito mal. O Roland, então, seria um tipo de anti-herói, um homem totalmente inundado nas suas dores, nas suas tragédias pessoais, em busca de um ser que provavelmente foi o principal culpado por todas as desgraças que aconteceu na sua vida. Basicamente, você percebe, então, que é um acerto de contas, uma caçada de vingança.
Ora, assim, então, se nós não temos aqui claramente um cenário de faroeste, né? Um forasteiro, um pistoleiro com seu chapéu, com seus 38, entrando numa cidade, aquele clima de hostilidade, as pessoas ao seu redor, de alguma maneira, esperando uma oportunidade, uma brecha para poder matá-lo, destruí-lo, e ao mesmo tempo ele não tendo opções que não seja estar nessa cidade e buscar essas informações. O que acontece é que sim, vai dar uma merda bem grande, assim, e esse fato, esse acontecimento, ele fica enraizado no Roland como uma constante na sua vida. Depois você vai entender, então, que esse pistoleiro ele já passou por várias tragédias na sua vida e que a sua jornada nada mais é do que a própria autodestruição de um homem, assim, um homem que não tem mais nada a perder e que vive em busca de um sentimento muito, muito poderoso, mas ao mesmo tempo muito destrutivo, que é a vingança. No meio desse caminho, então, ele vai conhecendo algumas pessoas. Alguns lembram bastante entidades, outros são pessoas de carne e osso, outros são pessoas que ficam meio que no meio termo entre se você chega à conclusão de que realmente aquele personagem existe ou seria uma projeção da mente de um homem já doente, que sofre, né, que sofreu muito com perdas e desgraças na vida. Isso tudo traz para o leitor um clima muito forte de um sonho daqueles que deixa você bastante desconfortável. Acho que uma forma de descrever isso é ele te dá uma sensação de desconforto praticamente todo o período, todo o tempo que você está lendo o livro. Isso quer dizer que o livro é ruim? Não, pelo contrário, o livro é excepcional, o livro é ótimo. O Stephen King, ele é um autor de grandes livros, de grandes histórias, muitas delas adaptadas para o cinema, como A Coisa, Carol Estranha, Christine, o Carro Assassino e o Iluminado. E é óbvio que ele é um mestre do terror. E aqui nesse livro, principalmente, você vai ter um livro que ele tem uma pegada muito bacana da fantasia. Ele é sim uma homenagem ao Senhor dos Anéis. É uma jornada também no mundo. Boa parte do nosso mundo não existe, na verdade. E isso deixa muito confuso ao mesmo tempo que você está falando de um mundo que aparentemente é fantástico. Você entra. O Roland, por exemplo, entra dentro do bar e a pessoa está tocando Lady B dos Beatles. Então você fica meio confuso, você não sabe, existem citações de algumas músicas, outras de bandas de rock, e você não entende, porque aquilo parece uma coisa que é talvez num passado, ali do século XVIII, mas com elementos contemporâneos. Além de tudo isso, o principal objetivo do Roland é encontrar essa torre negra. Essa torre negra, então, que seria um tipo de metáfora, um tipo de construção que representa a ligação entre mundos, né? Ou seja, existem vários mundos, você não sabe se são mundos de sonhos, se são mundos paralelos, se são mundos que você está falando em galáxias, mas o que existe é que nessa metáfora da Torre Negra, onde ele procura essa explicação, também fica muito claro que é um tipo de portal para outras dimensões, sejam elas para a nossa dimensão, dos que leem o seu livro, ou para outras ainda, de outros sonhos diferentes. Dentro desse clima, então, de um ambiente que se interliga bastante com os nossos conceitos cristãos ocidentais, a ideia do mundo lembra muito o purgatório, as pessoas estão lá sofrendo e vivem nesse clima constante de sofrimento, de depressão, de tristeza, que não chega a ser um inferno, mas parece muito próximo disso, e as pessoas vão meio que tocando as suas vidas de maneira miserável, sem ter uma esperança de um futuro melhor, por exemplo. Esse livro, então, de apenas 220 páginas, transforma a experiência de leitura em algo extremamente visceral, uma leitura muito forte, que em determinados momentos ela chega a mexer mesmo com o seu estômago e necessita, sim, de um pouco de coragem, assim, de estômago mesmo, para poder encarar essas páginas. Porém, depois que você consegue entender e você fica envolto à história do Roland,
é impossível você não continuar lendo e mastigar, engolir, triturar desse livro em poucas horas. Então, assim, eu agradeço a atenção de vocês mais uma vez e até a próxima. Valeu!